Canto inferior direito. Perfeito. Depois do share Ok. screen. Coloquei já aqui. É isso aí, pessoal. Deixa eu só me organizar aqui. A gente já começa já orando. E a gente manda bala na sala. O que é isso? Algum eco de alguém, hein? Pessoal, vamos dar início, então, à segunda parte do livro que a gente está É o pessoal aqui estudando. da igreja. Ô, Douglas, é Aqui da você que igreja. tá fazendo esse eco. Não sou eu, na verdade. Aqui, deixa eu fechar aqui. É o pessoal aqui da igreja Rafa, que tá. Eles estão fazendo um teste ali. Eu vou fechar aqui, peraí. Eles estão na mesma Rafael, sala que a gente. Eu vou mutar meu som. eu quero falar com o Rafael. O Rafa, Oi. que é o mestre aí, mago de tudo, cara. Como é que eu deixo aparecendo só aqui o slide e fico com a minha colinha aqui? Não tem como, cara? Olha, deixa eu pensar. Não Ele tem, tá usando. Diego. Ele exibe a sua tela. Vai exibir minha tela, né, cara? Eu Tá tinha que entendeu? exibir só o papo. Ele espelha a sua tela, não tem como. Entendi, Tinha que cara. ter como. Tinha que ter, né? Vou mandar um e-mail pros caras do Zoom. A não ser que você vai lá em Share Screen e configura o modo de exibição. Tenta colocar outro modo de Não, exibição. Ele abre uma é. caixa para você com vários modos de exibição que você quer. Tenta lá. Faz Vai assim, ó. colocando Faz outros. assim, ó. É, mantém a PowerPoint do jeito que tá. Dá Aham. um Alt Tab aí, vai lá no Zoom, encerra a compartilhamento, inicia um novo compartilhamento, e aí você escolhe e vê se tem duas telas para escolher. Entendeu? Ó, peraí. Como é que ficou Ele aí? não entendeu. Ele não entendeu. Sai da Encerra o apresentação. compartilhamento. Não, fica na apresentação. Fica na apresentação. Só que Beleza. encerra o compartilhamento. Eu encerrei agora, Isso. né? Aí Beleza. você Agora começa vai outro lá, compartilhamento. Vamos lá. vai lá no da E aí Alt. vai abrir as opções. Sim. Abriu realmente as opções Aí aqui. vê se tem aquela tela que você estava mostrando antes e uma tela só da apresentação. Só um minutinho. Tem essa daqui, parece que é só da apresentação. Vamos lá. Então aqui agora, na hora que eu vim pra cá, Aí vai lá embaixo agora para exibir a apresentação. eu tô tentando. Tá, peraí. Como é que tá pra vocês aí? Não, Tá apresentando só a apresentação. E não, tá agora? só o. E Agora agora? Aí você agora. mudou para a sua. Aí aparece sua cola. Então não vai. É. Peraí. Deixa eu ver aqui. Peraí, aceita aí, eu vou te mandar um negócio. Tá, pode mandar. Pronto, aprovado. Rapaz. E aí, Diego, vamos começar aí ou não? Vamos sim. Só tô. Então vai. Ô, Rafa, vamos deixar para uma próxima aí. Vamos ver se Deixa eu sair aqui, peraí. na próxima aula a gente descobre alguém para fazer isso. Como é que eu saio? Como é que eu devolvo para você? Deixa eu ver. Tudo ok? Aula de Zoom aqui? Eu achei que era aula da UPA e da Rapaz, aqui UNB. virou o Zan Keller. Virou aula do Zoom agora aqui. Beleza, Rafa aí? Tudo ok?
Vamos lá, Diegão Malafaia. Vamos. É que eu tava esperando o Rafa, não sei se ele terminou ou não. Começa logo aí, Diego. Vamos lá, então. Pessoal, vamos estar orando para a gente começar aí, então. E que Deus abençoe a nossa aula. Vamos lá? Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor, por essa manhã, pela oportunidade, Senhor, de participar de uma escola bíblica dominical online, Deus. Obrigado por Senhor dar recursos para nós. Podemos nos edificar, Senhor, junto com o corpo de Cristo. Nós te agradecemos, ó Pai, por essa providência que o Senhor tem preparado para nossas vidas, Deus. O Senhor abençoe, Deus, a cada um que está participando, Deus, e que o Senhor, humildemente, Deus, conceda sabedoria e o Senhor fale aos nossos corações, ó Deus, através da Tua palavra e através dos escritos aqui do John Piper, Deus. Muito obrigado por tudo, nós te agradecemos e oramos no nome de Jesus. Amém. Amém, galera? Vamos lá. Pessoal, a gente está indo para a segunda parte do livro Coronavírus e Cristo. O Rafael Abdala, ele deu a primeira aula, fazendo a introdução aqui da segunda parte. E agora nós vamos entrar numa série de 6 respostas que John Piper ele tenta colocar aqui de uma forma muito bacana, para que nós possamos entender o resultado, ou melhor dizendo, né, o que Deus está fazendo através do coronavírus na nossa vida, no mundo e na igreja em si, né, na nossa comunidade. Nessa aula nós vamos falar sobre ilustrando o horror moral. Nós vamos começar aqui com um verso bem bacana que o John Piper dá. Ele vai estar falando aqui um pouquinho sobre o horror moral, da feiura espiritual, do desdenho do pecado. É muito interessante, a gente vai compreender um pouquinho sobre o que ele está falando. Os caras estão me zoando aqui, falando que é o Pirovani que está dando aula. Vamos começar, então. Ele começa dizendo bem assim, pessoal. Deus está dando ao mundo, no surto do coronavírus, assim como em todas as outras calamidades, uma ilustração física do horror moral e da feiura espiritual do desdenho do pecado. O John Piper ele podia somente dizer aqui que ele está dando uma ilustração física, né, do horror moral do pecado. Mas ele faz questão aqui de acrescentar uma palavrinha antes, que é desdenho, que a gente vai entender aqui a gravidade do que ele quer colocar em cima dessa frase, né? Nós vamos entender um pouquinho mais aqui sobre o que é o desdenho. A fundo, nós vamos entender que é uma afronta, que é algo agressivo, que é algo blasfematório, que é algo insultante perante Deus. Juntando isso com o pecado, nós entendemos a grandeza da ofensa que John Piper vai querer apresentar, ou na verdade apresenta aqui nesse capítulo, tá? Agora a morte, e colocando como tragédia, doenças, surtos aqui no nosso capítulo, é a punição de Deus, é a sentença do justo juiz supremo do céu e da terra sobre todos nós. Então, o John Piper ele vai discorrer todo esse capítulo agora aqui, falando sobre o pecado, a consequência do pecado, a queda é o juízo do pecado. Esse juízo é sobre nossas vidas, que somos filhos de Deus. Só que esse juízo não é punição contra nós, mas, na verdade, para os crentes, ele é algo purificador. Ele vai dizer também que Satanás é real, que tudo isso que acontece no mundo, Satanás tem seu dedo, sim, só que também ele é limitado, ele não é senhor de tudo isso que acontece. Ele vai nos apresentar algumas questões chave sobre essas perguntas, ou sobre isso que ele está falando, e finalmente ele vai nos dar uma resposta, né? Eu sei que vocês falaram, eu não participei da aula passada, mas eu assisti o vídeo depois que o Rafael fez, né, da aula.
E eu sei que vocês ficaram aí querendo ali uma certeza daquilo mesmo que John Piper está colocando aqui. Mas eu tenho certeza que o próprio capítulo já responde isso por si. Eu acho de uma forma muito tranquila, não, ao meu ponto de vista, tá? Uma forma muito tranquila. Então a gente vai discorrer aí todos esses pontos aí. Tá bom? Começando com o pecado. O pecado, ele é o motivo de toda miséria física existir. A gente vê isso claramente ali no livro de Gênesis, lá no capítulo 3, de 17 a 19, que diz assim: Deus disse a Adão, né? Visto que atendeste a voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara, não comesses, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias de tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo, no suor do teu rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó retornará. Então nós vemos aqui o juízo de Deus caindo sobre a terra, a partir desse capítulo 3 de Gênesis, quando Adão e Eva pecam, né? Deus dá uma sentença ali, e uma dessas sentenças que ele dá é que a terra agora é maldita, e ela não mais será perfeita, né, da forma que Deus fez. Agora ela vai produzir cardos e abrolhos, e vai produzir toda espécie de miséria, toda espécie de doenças, toda espécie de deformidade que o pecado traz para a nossa vida. Então, de acordo com esse texto aqui que nós estamos lendo, tudo que era belo e perfeito, tudo aquilo que Deus criou, tudo aquilo que Deus fez, e a Bíblia relata que era bom, agora ele, de alguma forma, por causa do pecado, ele foi quebrado isso foi desfeito, foi deformado. Agora, tudo isso que é perfeito, que era perfeito, que Deus tinha feito bom, ele está envolto ao mal. Nós temos agora na nossa vida, né, desastres, doenças e todo tipo de frustrações e consequências por causa desse pecado. É bem isso que aconteceu. Então, por causa do pecado, nós temos agora as consequências, não somente na alma do homem, mas também sobre a terra que o homem vive, tá? Esse pecado, ele traz, ou essa queda, melhor dizendo, do homem, ela traz juízo sobre nós. Agora, depois da queda, depois da quebra da ordem de Deus, né? Aquilo que Deus ordenara ao homem, né? Que não fizesse, aquilo que era perfeito deixou de existir completamente, né? Agora temos o juízo de Deus derramado no mundo, contaminado por essa doença que é o pecado, né? Essa praga que é o pecado. Agora nós sofremos os efeitos desse juízo de Deus no mundo por causa do pecado. E a Bíblia discorre várias passagens que nos mostram isso, essa causa e efeito do homem ter caído, de Adão ter caído, da queda de Adão ter pecado. Nós vamos ver agora o que Romanos, no capítulo 8, de 20 a 22, vai falar sobre isso daí. Romanos 8, 20 a 22, diz o seguinte: pois a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque sabemos que toda a criação, a um só tempo, geme e suporta angústias até agora. Nós vemos aqui que nós temos alguns tipos de efeitos devastadores sobre o mundo, sobre a criação,
né? Que são vaidade, corrupção. Em Romanos 8, principalmente, vai falar sobre isso, vaidade, corrupção, gemer, né? Que significa, na verdade, que dores, né? São imagens perfeitas ou efeitos da devastação e misérias globais agora que fazem parte do nosso cotidiano, que fazem parte da nossa vida, causadas pelo pecado, desde que esse entrou no mundo, né? Só que Paulo, ele diz isso, Paulo, na verdade, ele diz que isso, né, deve-se ao juízo de Deus. Então, todas essas coisas que recaíram sobre nós, que recaíram sobre o mundo lá do começo, lá de Gênesis 3, cardos e abrolhos, agora as doenças, toda essa maldade, todas essas frustrações, a corrupção, a vaidade, as dores, isso é juízo de Deus. Em Romanos 8, ele vai dizer assim: a criação está sujeita à vaidade, por causa daquele que a sujeitou, na esperança. Satanás, de forma alguma, sujeitou o mundo ou sujeitou os homens a isso em esperança. Não, não foi. Muito menos Adão a sujeitou em esperança. Quem fez isso foi o próprio Deus. Quem sujeitou a criação a todas essas coisas foi o próprio Deus. Nós vemos aqui essa palavra sujeitar ou sujeita, a gente vai entender que é algo parecido com isso. Submeter ao controle de alguém. Alguém está no controle e sujeitou o restante no nosso caso aqui, a criação, a que passasse por isso, ou a que vivesse nisso, né? Essa palavrinha sujeita e sujeitou, no Romanos versículo 8, no capítulo 8 aqui, ela tem um termo muito interessante, que é um termo militar grego, né? Que nos mostra que sujeitar é estar sob o comando de alguém, ou estar sob o comando de um líder, estar sob o comando de uma pessoa. Alguém te manda, alguém que manda isso acontecer. Então, nós vemos que aí o pecado, ele traz todas essas coisas. O pecado e essa destruição, essa corrupção, essa vaidade, toda essa devastação e miséria que hoje nós vivemos em níveis globais, foi Deus que nos sujeitou a isso. Isso daí é o juízo de Deus sobre a humanidade por causa da queda. Então, nós somos hoje sujeitos a essas coisas porque Deus assim que fez. Deus assim quis. Esse foi o preço pago por Adão. Esse foi o preço pago pela queda. Então, nós sofremos essas coisas hoje, não porque Satanás tem o poder ou Satanás tem autoridade para fazer isso, não. Mas, na verdade, foi o próprio Deus que nos sujeitou a isso. Mas tudo isso, lógico, com um propósito, né? O versículo, ele começa, a criação está sujeita à vaidade, à corrupção, por causa daquele que a sujeitou, mas na esperança, né? Esse mas foi o que eu acrescentei, tá, gente? Só está na esperança. Na esperança de que nós fôssemos libertados. Nós vamos ver isso mais para frente agora, desse cativeiro, né? Vamos discorrer e conseguir entender isso um pouquinho mais para frente. Nós sofremos por causa do pecado, a queda é um fato, o juízo de Deus é um fato sobre a humanidade, e nós vamos entrar em outro tópico agora, que é o juízo de Deus sobre os seus filhos. Nós, como filhos de Deus, temos também que passar por isso, nós temos que sofrer esse juízo que foi feito lá atrás em Adão, que foi feito lá atrás como uma sentença dada. Nós vamos dar uma olhadinha nisso daí agora, tá? Mesmo em meio ao plano de Deus,
esse plano na esperança que nos é dada, a esperança da liberdade, da glória dos filhos de Deus, que está lá em Romanos, né? Mesmo do plano maravilhoso para uma nova criação, onde Ele mesmo enxugará todas as lágrimas dos nossos olhos, nós vemos que nós estamos sobre o juízo de Deus, mesmo sobre todas essas promessas, tá? Mesmo sobre tudo isso que Deus tem nos prometido, mesmo assim nós estamos sobre esse juízo, sendo filhos de Deus. Mesmo assim, nós nos encontramos todos, sem exceção de nenhum. A Bíblia é muito clara em falar que todos pecaram e todos entram nesse juízo, tá? Então, mesmo assim, nós nos encontramos todos sobre o juízo da queda, tanto justo como injustos. Foi o mundo que foi submetido a essa morte, tragédias e misérias que o John Piper vem trazendo aqui nesse capítulo. E é nesse mesmo mundo que nós vivemos. Não tem como nós estarmos vivendo nesse mundo e ficarmos à parte do juízo de Deus sobre ele, tá? Por mais que nós somos filhos de Deus, não há como nós ficarmos à parte sobre essa sentença que foi dada ao mundo. Somos filhos da promessa, somos redimidos, perdoados pelo sangue de Jesus, isso está muito claro. Temos a garantia da vida eterna, mas mesmo assim, nós sofreremos o juízo de Deus que foi dado na queda do homem, tá? Nossos filhos sofrerão, o mundo vai sofrer. Seguindo com esse raciocínio, seguimos com o texto de Romanos que nos fala o seguinte. Romanos 8, 23. Abre aspas aí. Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Então, mesmo nós que temos as primícias do Espírito Santo, que temos as promessas de Deus de salvação, que temos as promessas de Deus das boas novas do Evangelho, nós gememos em nosso íntimo, aguardando o grande dia da adoção dos filhos, da redenção do nosso corpo. O dia que nós partimos daqui e iremos de encontro com o nosso Senhor, o nosso Salvador. Até esse dia chegar, nós iremos sim gemer em nosso íntimo pelas tragédias, pelas dores, pelas misérias desse mundo, que é resposta do pecado de Adão, é resposta de Deus em cima do pecado de Adão, que é a sentença que foi dada ao mundo pelo pecado, né? Como cristãos, nós somos atingidos de igual modo por todas as calamidades, enfermidades, desastres da vida. Tudo que possa acontecer com o ímpio pode acontecer com nós também, como cristão. Tudo que pode acontecer no mundo pode acontecer de igual modo com nós cristãos também, né? Nós não ficamos isentos disso. Nós vivemos num mundo caído. Nós vivemos num mundo sentenciado por Deus desde o Jardim do Éden, né? Então, nós somos atingidos de igual modo por todas essas coisas. Nós também, John Piper ele deixa bem claro ali, nós também, cristãos, também pegamos coronavírus. E nós vimos isso, né? Nós vimos isso na vida de alguns irmãos da igreja, nós vimos isso na vida de crentes piedosos que estão por aí, pastores, pessoas piedosas que vivem uma vida voltada para o Senhor. Nós vemos isso com ímpios também. Cristãos morrem de coronavírus, cristãos pegam coronavírus, e essa é a sentença que foi dada a esse mundo. Esse foi o juízo que foi dado a esse mundo. E é o mundo que nós vivemos. Pessoal, até aqui ok? Alguém pode dar um ok aí? Ok, tá bom. Ah, tá, beleza. Então, esse é um ponto, esse é um ponto importante que você falou. Acho que é o segundo ponto que você está aí, né? Uhum. Porque alguém fala assim às vezes, né, que a vida com Cristo nesse mundo
ela é sofrida, ela é difícil, né? A gente sofre muito por causa disso, né? Claro, o pecado atingiu a todos. Mas sem Cristo, então, é desesperador, né? Puxa vida. Nós sofremos tudo aquilo que o mundo sofre, né? Toda essa, vamos colocar como essa punição pelo pecado que o mundo sofre hoje, né? Só que nós temos um diferencial muito grande, que é Jesus em nossa vida, né? Acho que a gente vai falar sobre isso agora, Douglas. Bora lá? Então, Mas como que ele conseguiu compartilhar a tela, então? Porque eu tenho permissão aqui. Quando você clica em Security, você coloca lá Share Screen. Todo mundo pode compartilhar a tela. Eu permiti. Tá. O meu já está gravando. Aí, tá gravando agora, tá gravando. Beleza. Vai lá, Diegão. Então, vamos lá. Galera, então, a gente falou aqui sobre o juízo sobre os filhos de Deus, que até nós sofremos esse juízo. O Douglas deu um brief rapidinho falando que, graças a Deus, que nós sofremos isso, mas nós temos Cristo como nosso Redentor. Isso é verdade. Nós somos purificados e não punidos. Esse é o tema que John Piper usa aqui, né? O tópico. Que mesmo que nós vivamos em um mundo que está condenado, que está sob o juízo de Deus, que está sobre a sentença de Deus, nós sofremos nele, só que isso não é punição. Isso se torna purificação sobre nossa vida. Vamos ver o que ele está falando aqui. O que nos faz diferente de todos é que temos um Redentor, um Salvador, um Deus com esperança e herança eterna. Foi bem o que o Douglas falou. Por causa dele, a nossa experiência com a corrupção desse mundo não nos condena, como diz o texto em Romanos 1, que diz o seguinte: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A dor, a morte, para nós não é uma punição, isso que nós vivemos, mas sim uma purificação. Mesmo que o mundo esteja destinado à condenação, a ira, nós não estamos, por causa de Cristo. Deus não nos destinou à ira, como diz em 1 a Tessalonicenses 5:9. Nós morremos como todas as pessoas um dia vão morrer. Nós temos doença como todas as pessoas. Nós, infelizmente, sofremos desastre, mas nós estamos seguros. Em Cristo, a morte não tem poder sobre nós. O aguilhão da morte, que é dito lá em 1 Coríntios 15:55, foi removido da nossa vida. Ele não tem mais poder sobre nós, né? A pergunta é, ou na verdade, a resposta é: para que nós devemos temer? Se, como o apóstolo Paulo fala em Filipenses, se morrer é lucro, Filipenses 1:21. E partir desse mundo é estar com Cristo, né? Filipenses 1:23 tem uma expressão que eu gosto muito, que eu já ouvi em alguns lugares, que fala assim: se eu fechar meus olhos agora, ou se essa noite eu partir, amanhã eu acordo com Cristo. Na verdade, é na mesma hora, né? Mas é uma expressão que eu gosto muito de ouvir, eu já ouvi em alguns filmes já, cristãos, né, que as pessoas falam: se eu partir agora, essa noite, amanhã mesmo, eu amanheço com Jesus. O Diegão, só rapidinho falar um negócio. Uma vez eu escutei um pregador falando sobre quando Adão peca lá em Gênesis e Deus expulsa ele do paraíso, né? Então, na verdade, ali é um gesto de amor, porque o homem tinha acesso à árvore da vida. Sim. Então, você imagina que se Deus deixa Adão no paraíso, o homem ia viver eternamente pecando. Então, Deus tira a árvore da vida do homem, quer dizer, ele limita o tempo, né? Entra, no caso ali, a morte física, a morte espiritual, entra todas as mortes, né? E a morte eterna também. E aí, no caso... Só um minutinho, então. E aí, no caso, o que Deus faz? Deus resolve isso colocando o homem fora do paraíso. E dali ele já revela o plano dele de mandar Cristo para religar. Então, na verdade, se nós vivêssemos no paraíso de Adão até hoje, nós eternamente viveríamos pecando. E aí Cristo religa isso, né? Cristo, ele nos salva para morte espiritual,
para a morte física, porque nós vamos ressuscitar os nossos corpos, e também ele nos salva para vivermos eternamente com ele. Então, Deus, num gesto de amor, resolve isso quando ele coloca o homem fora do paraíso. É muito interessante isso aí. Cara, isso é muito bonito, rapaz. Eu nunca tinha ouvido isso, mas assim, é muito bacana de ouvir isso, porque eu comecei a pensar aqui num paralelo, né? Satanás, ele vive nesse loop eterno de pecado, né? Então, praticamente, a gente ia se comparar com ele, né? Satanás é desprovido da graça sempre, né? Satanás, ele não consegue se redimir. Ele não pode se redimir. Se o homem come, eu acho que ele ia acabar na mesma vala que Satanás, né? Sem se redimir. É bem isso mesmo, né? E é viver eternamente pecando. Então, algumas pessoas, quando leem a Bíblia e vê que Deus expulsa o homem do paraíso, na verdade é um gesto de amor de Deus, né? Deus fala assim, ó, calma aí, agora você vai ter que morrer fisicamente, né? Para depois, em Cristo, você ressuscitar e você viver eternamente. Porque agora houve uma ruptura. Então, eu vou te expulsar, você não vai ter mais acesso à árvore da vida, né? Então, é muito bonito isso. É mais ou menos um paralelo que a gente vê na aula aqui hoje, né? Que entra no mundo, desastre, entra todas as coisas, mas Deus está cuidando de tudo, né? Sempre, cara, sempre. Bora lá. O próximo tópico que John Piper vai tocar aqui nesse assunto é, depois da queda, do pecado, da punição, na purificação e não punição, ele vai falar que Satanás é real. Só que Satanás é real e limitado. De fato, Satanás, de alguma forma, ele está envolvido em nossas misérias, tá? Nesses desastres, nessas desgraças que acontecem no mundo. De uma forma, Satanás está envolvido. A gente não pode fechar o olho para isso e falar, não, Satanás não tem um dedo aí. Satanás tem um dedo aí. O que nós não podemos se esquecer é que a Bíblia, na verdade, né, o chama de o Deus desse século, o príncipe desse mundo, o príncipe da potestade do ar e o assassino desde o princípio, aquele que aprisiona e oprime com muita doença as pessoas, né? Então, nós temos que ter esse entendimento que Satanás, de alguma forma, tem o seu dedinho aqui. E nós vamos entender um pouquinho mais disso daí. Nós temos aqui todos esses textos bíblicos que vão falar aqui sobre a mão do diabo no mundo, né? Vós sois o diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio e jamais se firmou na verdade, né? Chegou o momento de ser julgado este mundo, agora o seu príncipe será expulso. Então nós vemos aqui Satanás com uma atuação muito grande em meio a todas essas coisas. Nós não isentamos Satanás disso. Ele está com o seu papel lá, só que a gente vai entender agora um pouquinho melhor sobre qual é esse papel de Satanás no mundo, tá? Satanás, ele age, só que a gente não pode esquecer que Satanás, ele se vê preso a uma coleira, ele se vê ali sem licença para agir autonomamente, né? Sendo autônomo, e ele age somente com permissão e com as limitações que Deus dá para ele agir, tá? Então, Satanás não é alguém que trabalha a parte de Deus, assim, vamos dizer dessa forma. Satanás, ele age somente sobre a permissão de Deus. A gente vai ver algumas frases aqui que eu acho muito interessante, que Lutero disse, que a gente vai ler rapidinho aqui, tá? Satanás está preso em uma coleira, e essa coleira está nas mãos de Deus. Ele não age sem a licença de Deus, ele age apenas com a permissão e limitação. É Deus quem dá a Satanás o limite da extensão do seu dano no mundo, e ele não é a parte do juízo de Deus. Nesse juízo, ele serve a Deus. Essa parte quem fala aqui é o John Piper, no livro dele, e nós vemos agora o que Lutero fala sobre isso. O diabo de Deus é uma expressão que todo mundo deve ter escutado já, né? Ela é usada pelo reformador Martinho Lutero, mostra bem como a Bíblia enxerga a figura de Satanás, como alguém sem autonomia ou liberdade plena para agir. Satanás é isso. É o diabo nas mãos de Deus, uma figura ali que não tem liberdade plena para fazer o que ele quer. Vemos isso claramente no livro de Jó, e em Lucas 22:31, aonde ele pede para Jesus
que possa destruir a vida de Pedro. Acho que todos se lembram dessa passagem, né? Satanás pedindo a Cristo que possa destruir a vida de Pedro, né? Do apóstolo. Lutero diz mais o seguinte: olhando para a Bíblia, vemos a figura de Satanás como uma luva divina. Olha que interessante isso. Satanás como uma luva divina. Deus o usa, faz o trabalho que tem que fazer e no final quem se suja é unicamente o diabo. Deus tira isso daí e quem se suja é unicamente o diabo. A gente vê esse paralelo ali no livro de Jó, capítulo 2, versos de 3 a 5. Embora a maldade tenha sido proposta, né, e executada por próprio Satanás, ele próprio reconhece que é a mão de Deus a responsável pelas aflições de Jó. Então, somente Deus que pode permitir que ele haja na vida das pessoas, né? A aprovação de Jó teve suas causas imediatas em Satanás. Isso é muito claro, que nós vemos Satanás destruindo ali a família de Jó, as posses, colocando chagas nele. Mas a causa final de tudo isso foi Deus. C.S. Lewis tem uma frase muito interessante também, que diz assim: não há uma guerra, mas sim uma rebelião interna. E o rebelde encontra-se sob controle. Desde o princípio, Satanás teve a rebelião dele, só que nunca ele foi autônomo para isso, né? Desde lá do Éden, Satanás vive sob o controle de Deus. Lutero disse mais um pouquinho: o diabo é instrumento divino como uma enxada, usada para cultivar o jardim de Deus. Embora esse instrumento tenha prazer em destruir as ervas, ele não pode sair das mãos do Criador, nem carpinar onde o Todo-Poderoso não deseja, nem frustrar seu propósito de criar um bonito jardim. Assim, o diabo sempre faz a obra de Deus. Foi por entender essas verdades bíblicas, isso é muito interessante, que Lutero, ao compor o hino Castelo Forte, ele afirma, né, o Douglas, que é o músico, né, ele que tem que me ajudar aqui nessa parte. Se nós quiséssemos devorar demônios não contados, não nos podiam assustar, nem somos derrotados. O grande acusador dos servos do Senhor, já condenado está, vencido, cairá por uma só palavra. Então, esse daqui é um dos versos do hino Castelo Forte, né? Onde Lutero, eu acho que um dos caras mais tentados do século XVI, XVII, aí, ele constantemente fala sobre essa luta dele, sobre as tentações do diabo, né? E ele escreve muito sobre isso. Então, nós vemos aqui claramente que o diabo nada mais, nada menos quer que um instrumento na mão de Deus e faz somente aquilo que Deus quer. Spurgeon disse algo bem parecido também, tá? De todos os poderes que realizam os propósitos de Deus no mundo, nenhum o efetua mais do que o próprio diabo. Ele é apenas um serviçal na cozinha do Eterno, sem querer, realiza grande parte do trabalho que Deus não daria aos seus próprios filhos, tarefas essas tão necessárias quanto as executadas pelos serafins. Não pensem que o mal é uma potência rival do idêntico poder ao nosso bom Deus, não. O pecado e a morte, a semelhança aos gibeonitas, acho que todo mundo se lembra dessa história, né, dos gibeonitas, são cortadores de lenha e tiradores de água para os propósitos divinos. E quando os inimigos do Senhor mais deliram e se zangam, eles cumprem seus propósitos eternos para louvor e glória da sua sabedoria e graça, mesmo que eles não saibam disso. Resumindo, tudo que acontece no mundo, todas essas tragédias, as desgraças que acontecem, todas essas maldades, esses servos do diabo que hoje atuam contra os filhos de Deus, todos eles são usados como instrumento de Deus sempre para que haja ali o juízo de Deus, em primeiro lugar, mas também que haja o propósito de Deus em cima da criação e até dos seus próprios filhos, tá? Partindo para o final aqui, o nosso querido John Piper, amigo do nosso querido Rafael Abdala, ele nos coloca aqui uma questão chave, tá? Algumas perguntas para que nós possamos responder. E uma dessas perguntas é: por que Deus trouxe um juízo físico ao mundo
por causa de um mal moral. Porque Deus, ele pegou e trouxe esse juízo físico, essas coisas, essas catástrofes, essas doenças, essas coisas palpáveis e vistas, né, ao mundo por causa de um mal moral, por causa da desobediência de Adão. Fica aí uma perguntinha. Com a queda, Adão e Eva pecaram, primeiro em desobedecer a uma ordem direta de Deus. Isso implica no mal moral que eles tiveram. Primeiro eles pecaram contra a ordem de Deus, contra o próprio Deus. Se voltaram contra o Criador, escolheram ser independentes e confiar em suas próprias forças. Esses elementos bases no primeiro pecado são tanto espirituais como moral também. Em resposta à rebelião moral de desobediência de Adão e Eva, e espiritual, Deus submete o mundo a essa miséria e desgraça física também, tá? Mas por que não deixar o mundo físico em boa ordem e trazer a miséria à alma humana somente? Deus poderia fazer isso, né? Já que o pecado foi moral, Deus poderia falar assim, não, eu criei tudo bom e perfeito, não vou mexer, mas ao homem pecador que fez essa afronta ao Criador, né? Deixando de escolher o Criador e escolher ser independente, eu vou agora destruir a alma dele. Deus, ele nos faz isso, eu acho que como o Neto disse, por amor, né? Eu vou usar um pouquinho do paralelo do Neto, disse lá, por amor de nós. Vamos lá? Agora nós vamos com as respostas aqui. E eu espero que vocês consigam assimilar essas respostas aqui dessa rebelião moral e espiritual e consigam ver o porquê Deus, ele nos traz esse mal físico, né? Ou essa destruição física para que nós conseguimos entender a proporção do que isso representa ao pecado, a Deus, ao Criador, né? Então, vamos lá. Como o homem caído conseguiria ver a tão grande desgraça que é o pecado? Como um homem que, destituído da glória de Deus, um homem que agora, no seu gênero, é um pecador, um homem que agora ele tem a sua cosmovisão totalmente deturpada, que tem agora todas as suas faculdades mentais, intelectuais e culturais destruídas e agora todas elas manchadas pelo pecado, como esse homem ele consegue ver tão grande desgraça que ele cai? Somente que ele pudesse sentir ou mesmo ver os seus próprios olhos isso. Eu acho que é muito claro a forma que John Piper coloca, que somente sentindo na própria pele, somente vendo com seus próprios olhos essa alusão do pecado, né, trazido aqui como ilustração física nos nossos dias e no mundo, o homem consegue ver tamanho erro e tamanha proporção do que é o pecado. Em outras palavras, o mal físico é a figura do pecado que ofende a Deus desde a queda. É isso mesmo. A hora que Adão pecou, Deus dá a sentença. Maldita é a terra por tua causa. Agora a terra não é mais perfeita. Vai ter cardos e abrolhos. Agora a doença entra. Agora a morte entra. Agora a depravação entra. Tá? Se é um cristão, se torna difícil ver quão repugnante é o pecado. Nós falamos que o pecado é repugnante. Nós falamos que nós odiamos o pecado ou que o pecado é ruim, mas até mesmo para os cristãos assim, é difícil ter essa repugnação do pecado. Claramente, né? Eu falo assim, piedosamente, uma pessoa que geme e chora pelo seu pecado, né? Como seria para os incrédulos isso? Que estão totalmente cegos ou foram cegos pelo príncipe desse século, que fala em 2 Coríntios 4.
Como as pessoas sem Cristo sentiriam o horror de pecar contra Deus? Se elas não conseguem enxergar aí pelos olhos espirituais. E se elas não conseguissem enxergar isso pela a desgraça física e os sofrimentos aí que a Terra está condenada agora, ou sentenciada. Mas quando sentimos dor ou corremos risco de vida, rapidamente nós nos voltamos a Deus. Rapidamente nós nos lembramos desse pecado original. Rapidamente nós entendemos, falando assim, culpa de Adão, culpa do pecado, culpa da queda. Ó, quão maldita é a queda. Ó, quão maldito é o pecado na nossa vida. Ó, quão maldito é o pecado na minha carne. Então, somente quando nós sentimos essa dor, nós realmente voltamos nossos olhos para a questão repugnante do pecado. Nessa questão que nos traz tão aos nossos olhos o horror do pecado, né? Podemos de todas as formas desprezar a sua palavra ou a sua vontade em nossos dias, em nossos corações, que às vezes isso faz parte da vida dos cristãos, tá? Mas é só nos sentirmos ameaçados ou a nossa vida ameaçada que ele tem nossa atenção novamente. Toda vez que nós nos sentimos ameaçados por algo que possa tirar nossa paz ou nossa saúde física, nós nos lembramos rapidamente, né? Ou do que aconteceu, do que é o pecado. As dores físicas e misérias para nós deveriam ser a expressão exata exata de que algo está muito errado. Nós conseguimos entender a partir dessa primícia, né, que algo está desconforme aquilo que foi feito. Isso tudo é uma sombra do que Deus vai fazer com o pecado e do que ele merece e do que um dia irá receber em juízo final. Então, tudo isso que nós vemos hoje, essas desgraças, essas desolações, essas dores, essas misérias, isso daí é tudo uma sombra do que um dia Deus tem preparado para dar como paga por isso, né? Tudo isso para o homem não ser indesculpável diante de Deus. Nisso vemos o horror do pecado em figura de doenças e tragédias e tudo mais. Nós conseguimos ver o pecado agora. O pecado agora ele é visto, ele não é mais só falado. Nós conseguimos ver a consequência do pecado e quão horroroso ele é, e quão desdenhoso ele é, e quão ofensivo esse pecado é. Quem dera que todos pudessem ter essa visão da feiura do pecado, que tanto ofende a Deus, além de ver, poderemos sentir a fim de podermos voltar para Cristo, a fim de sermos salvos dessa feiura. Graças a Deus o Senhor nos mostra isso, né? Para que possamos nos arrepender e nos afastar dessa feiura do que é o pecado e de quão ofensivo ele é a Deus. Mas será que veremos e odiaremos a feiura moral e desdenhosa do pecado? Uma pergunta. Será que vamos conseguir identificar isso? Deus nos mostra essa realidade tão vívida aos nossos olhos dessa miséria física. Deus está sendo misericordioso, como Piper diz no seu livro, nos mostrando e clamando nesses dias. O pecado contra Deus é assim horrível, uma doença fatal, triste como um desastre e muito mais perigoso e fatal do que o coronavírus. O pecado é muito mais do que isso. O pecado é muito mais horrendo do que todas essas coisas que nós estamos habituados a ver, todas essas tragédias, todas essas doenças, tudo isso não é nada comparado ao pecado que é contra Deus, contra a santidade de Deus, a ofensa que foi feita a Deus. Graças a Deus nós temos agora um material que nos chama a atenção para isso e fala, o pecado é isso. O pecado, ele é horrendo. Você consegue ver o pecado agora através dessa ótica que é a ilustração ou que é a visualização de todas essas desgraças causadas pelo pecado, que são uma sentença de Deus aos nossos olhos. Só que o pecado ainda ele supera todas essas coisas.
ele ofende muito mais a Deus do que a gente pode imaginar e do que todas essas coisas. Esse é o pecado que nós vivemos. Esse é o pecado que existe no mundo. Então, que nós possamos, a partir dessa resposta de John Piper, olhar para isso e ver quão terrível é esse pecado no nosso mundo e atuante em nossa vida também. Beleza, galera? Está aberto aí. Espero que todos consigam trazer aqui alguma palavra aí para complementar isso daí. Quer falar alguma coisa, Rafael? Eu ia falar isso mesmo. O Rafael expôs um pouco daquilo que ele falou semana passada aí. Depois só queria deixar uma sugestão aí. Vai lá, Rafael, contigo. Manda lá, galera. Que isso, gente. O cara começa a coçar assim, dá até medo. O que eu quero dizer é o seguinte, assim, a minha dificuldade com esse capítulo não é a aplicação. A aplicação ela é muito cristã e muito atual, sabe? Eu vou falar um pouco, e foi exatamente o que o Diego acabou, esse último slide, essa última parte, a conclusão. Minha dificuldade com o John nesse capítulo é que eu acho ele limitador na forma como ele encara o mal físico, sabe? Parece que ele restringe o mal físico a uma consequência, a essa parábola do horror moral. Mas a queda, ela traz uma corrupção a toda a criação, porque a criação como um todo já não era mais perfeita. A própria ação do homem ao cair corrompeu a criação. Ele está usando um fruto do paraíso da maneira errada, né? Ele cose as folhas, ele está usando a criação de uma maneira errada, né? A maneira como ele se encara com vergonha, a maneira como ele humilha a mulher, né? Assim, apontando para ela, né? De certa forma, também não parece para mim que são só erros morais. O erro moral é sim a desobediência clara a Deus, a rebeldia. Mas quando o John fala que as calamidades, né, as coisas terríveis, as dores físicas que acontecem são ilustrações, elas não são. O meu problema é que não é só isso, sabe? Elas são muito mais. Elas são um retrato de um mundo caído pelo pecado. É exatamente o que você falou. Parece que eu não estou falando outra coisa. Mas o que eu estou querendo dizer é que ele não justifica que elas fazem parte de todo um mundo corrompido. Ele só objetifica elas. Ele só fala que elas são utilizadas para ilustrar o horror moral. Entendeu? É nesse sentido. E também, por exemplo, naquela história, se não vem pelo amor, vem pela dor. Então, não só no sentido de trazer o não crente ao mundo, a criação louva ao Senhor. E no homem há características, há remanescências de coisas belas que louvam ao Senhor. E não necessariamente é o horror físico que acontece que nos leva a reconhecer o horror moral. Porque o horror físico ele pode ser uma parcela do sofrimento de estar separado de Deus. Mas a separação moral que nós temos de Deus, a separação espiritual, essa carência absurda que a gente tem de Deus, ela é real, ela é espiritual, sabe? Não é só um aspecto físico que clama, sabe? O aspecto espiritual da criação é gigantesco nesse aspecto.
De novo, eu não estou desconstruindo, a minha intenção não é desconstruir de forma nenhuma, nem o argumento do John, nem a aula do Diego. A aula foi muito boa, foi melhor do que a que eu tinha feito. Mas é só mostrar o seguinte, o John está aqui fazendo parece que ele faz um recorte, sabe? Ele recortou um aspecto da queda. Então, vamos falar de como o sofrimento físico aponta para o horror moral. Só que o sofrimento físico, só que o horror moral ele tem também consequências espirituais, morais. É nesse sentido que o John não me convence muito bem. É isso que eu quero dizer. Porque a premissa dele, ele não sustenta ela. Ele constrói as consequências quando ele fala, por exemplo, da criação que geme, da ação limitada de Satanás. Ele está construindo as consequências, a forma como ela acontece, mas a premissa não é sustentada lá no começo. Ao contrário do que ele faz, por exemplo, nos outros capítulos, que é bem mais sustentada a premissa. A impressão que dá é que ele já sabia o que ele queria falar, qual que era a consequência, ou qual era o conselho dele para vocês cristãos. Olha, vocês que estão lendo o livro devem ter esse tipo de percepção da pandemia. E aí ele ele procurou algum recurso, alguma premissa para construir. Mas aí eu já estou entrando no recurso literário, desculpa aí me esticar. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não discordo completamente dele, eu só acho que faltou um pouco de sustentação na premissa. Agora, o que é muito legal do capítulo é quando ele vira e fala assim, olha, nós deveríamos sentir o mesmo medo, o mesmo desespero que a gente tem de se machucar, de morrer, de pecar. Ele fala isso, fala assim, olha, você tem essa repugnância que você tem da morte, do Covid, de ir para o hospital, de morrer, de ficar com o pulmão ruim, esse desespero que a gente sente no coração, isso aí tinha que ser, quando a gente tinha que ter o mesmo desespero, muito mais de pecar. A gente tinha que ter medo desesperador de ofender a Deus, né? Aí eu achei a sacada dele sensacional, sabe? Ele falou assim, olha, tá vendo esse medo que você tem de ficar doente, de morrer, de sofrer um atentado, de estar num furacão, de uma explosão lá em Beirute? Tá vendo esse medo? Você tem que ter muito mais medo do que esse de pecar, de ofender a Deus. E, para mim, aí essa é, por exemplo, uma aplicação que ele faz que é muito fundamental, sabe? Olha para a pandemia, olha para o sofrimento, olha para a dificuldade, olha para o tanto que está difícil, o tanto que você está incomodado querendo encontrar as pessoas, está com medo de ficar doente, de perder alguém que você ama, e você tinha que ter muito mais medo de pecar, pelo tamanho da ofensa moral contra Deus que é quando você peca. Então, vamos nos ajoelhar e pedir, Senhor, me ajuda a ter a mesma consideração de não pecar, a consideração moral que eu tenha mais consideração moral do que eu tenho com o corpo físico, porque o meu corpo físico vai passar, mas o meu espírito não quer ofender ao Senhor. Paulo fala um pouco disso, né, quando ele fala da carne dele. É nesse sentido aí. Deixa eu só falar uma coisa para vocês aí. Eu acho que como a live caiu uma vez, eu acho que ela pode cair de novo daqui 5 minutos, tá? Então vamos lá. Neto. Não, eu só queria deixar uma sugestão para quem gosta um pouco desse assunto de antropologia bíblica, né? O Weber Campos, o Weber Pai, ele tem uma sequência de cinco livros de antropologia cristã, né? Que é o Habitat Humano. Então tem meu Deus, Paraíso Criado, Paraíso Perdido, Paraíso Comparado, Paraíso Restaurado e Paraíso Ausente. São 5 livros que vai falar muito sobre isso da aula. O desdobramento dos pecados, os efeitos noéticos, né?
noéticos do pecado, da mente, no caso, dessa tensão que o Diego falou muito de maniqueísmo, que isso não existe. Então, é bem legal esse estudo de antropologia. Então, eu só queria deixar essa sugestão mesmo aí. E o que o Rafael falou sobre esse aspecto moral, eu fecho com ele isso aí. Eu concordo bastante com isso aí. E parabéns, Diego, pela aula também. Muito boa. Que é um assunto muito difícil, né? Você passar uma aplicação de um autor, né? E então o Diego foi muito bem na aula. Meus parabéns. Foi muito bom mesmo. Só posso complementar uma coisinha assim que o Rafa falou? É interessante essa questão do autor também falar sobre essas marcas do pecado na criação do ser humano, que a gente também tem que responder isso às pessoas, ao mundo, né? Na questão das doenças, das enfermidades, até mesmo como na criação o próprio Deus se pronunciou, como o Diego tinha falado na aula, que a terra produziria abrolhos, né? Então, eu acredito que o autor também ele quis escolher esse nicho específico para falar de algo que às vezes também não é tão comentado, como responder à doença, onde surgiu a doença, essas coisas. Acredito que nem o Rafa falou, parece que ele escolheu esse nicho específico para que falar sobre isso, né? Achei interessante essa parte. É isso aí. É bem isso mesmo, porque aí nos outros capítulos ele vai abordando outros aspectos práticos da pandemia, né? A questão do sofrimento no mundo relacionado ao pecado está bem nesse capítulo mesmo. Essa era a intenção, Felipe. Ô Diego, e aquela parte que você falou que não teria como o homem viver, ele caído com o efeito da queda e o universo não, né? Porque se a gente for ler a Bíblia, nós vamos ver que o homem é a cereja do bolo de Deus, né? Então Deus vai criando as coisas falando que isso era bom, isso era bom. Quando ele cria o homem, ele fala que isso era muito bom, ou seja, o mundo criado foi para o homem, vamos colocar assim. Então não tem como o homem cair, o homem pecar e a natureza e o cosmos não. Então, você imagina que o homem, como vice-regente, no caso do que Deus criou, e como cuidador e aquele que vai dar manutenção, quem vai co-criar com Deus, não tem como ele sofrer nos efeitos do pecado e a natureza não. Então, é uma coisa só. Então, como a natureza foi criada para o homem, no caso, então, quando o homem peca, cai tudo, né? É interessante isso aí. Como que a gente ia viver pecando numa terra que não está... sujeita aos efeitos do pecado. Então, é uma unidade só. Então, isso a gente vai desfrutar na glória. Aí, na glória, nós teremos um corpo regenerado, né? Um novo corpo, uma nova criatura com uma terra restaurada. Aí sim, nós vamos viver o paraíso perdido, né? Vamos falar assim. Falando em cair, acho que vai cair, tá? Então vamos encerrar, vamos orar, pessoal. Vamos orar aí, acho que a gente não consegue nem orar. Agradece todo mundo aí, obrigado. Ô, Giovana, você tá ok aí? Oi, tô aqui. Você pode orar pra gente? Posso, vamos ver se não cai, né? Vamos lá. Senhor Jesus, muito obrigada por essa palavra. Senhor, muito obrigada por esses professores incríveis, Senhor, que o Senhor nos proporcionou. Que a gente sempre possa estar aprendendo cada vez mais sobre Ti, para poder permanecer firme na Tua palavra. Abençoe a semana que está começando, Senhor, e que a gente não se esqueça do que a gente aprendeu. Em nome de Jesus, amém. Amém. Pessoal, gente, Deus abençoe. Obrigado aí por todo mundo aí. Teve 20 participantes aí, chegamos a 22, perdemos alguns pelo caminho, mas deu certo. Obrigado a todo mundo. Fala aí. Quem é que vai dar a próxima aula? Sendo arrebatado em 1, 2... Não vai. Vai cair? Acho que não caiu, não. É o Allen a próxima. Próximo é o Allen? Pessoal, próxima próxima aula, Pastor Allen. Fiquem firmes aí. Eu recebi aqui no meu Zoom que, como houve um problema, nós vamos ficar com essa conexão ilimitada, tá?
Ah, vamos ficar aí então. Então, galera, quem o que quer o Compartilha o aconteceu almoço com a gente aí. foi que transferiu o host de novo. Foi para outra Transferiu. pessoa. Apareceu, Foi para Maria Luísa. É, a última vez que foi com Maria Ah, Luísa. tá brincando. E cadê a Maria Luísa? Sei lá, ele escolheu aleatoriamente alguém aí. Vocês não tá louco hoje. Ele jogou. É que é efeito do pecado, né? Trocou o Zoom rosto. também ele sofreu. Né? Isso aí. O mundo caiu. Ô, Diego, bom, então, você gente. quer que eu te mostre aqui? Eu tava olhando aqui, eu vi uma ajuda do Zoom aqui, o que foi que aconteceu que você não conseguiu transmitir? Ah, tá, quero sim. Peraí, Então deixa vocês ficam aí que eu vou sair, tá? Tchau pra vocês, viu? Falou, tchau. Quem quiser Tem um aprender, almoço pode pra ficar na fazer sala aqui. aí, tá, gente? Tchau. Tchau pra vocês. Já que é Deus de abençoe. Já que é de graça, eu pode vou ficar aí. ficar aqui até acabar. Ó,